Que nós todos possamos, nesse momento, se sentirmos mais confortáveis, fecharmos os nossos olhos físicos, buscando a doce presença do Mestre Nazareno. Juntamente com essa presença amorosa, com aquele seu grande soldado, Francisco Cândido Xavier, que passou a sua existência fazendo com que a amorosidade de Jesus pudesse ser explicada, sentida e, sobretudo, vivida por aqueles que partilharam a sua intimidade. E é buscando esse Jesus a quem pedimos que, desde logo, permita que os seus obreiros possam sondar os nossos corações, os nossos pensamentos, aplicando os lenitivos, os bálsamos e os consolos que nós tantos necessitamos. E é imensamente gratos a Jesus, à cúpula espiritual da casa de Sebastião Mártir e, sobretudo, a Deus, a quem nesse momento suplicamos para que nos dê a permissão para darmos por iniciado a nossa reunião dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz para todos. O tema anunciado pelo nosso irmão Sivaldo, simplesmente Francisco Cândido de Paula Xavier, simplesmente. É uma homenagem que nós estamos prestando ao irmão, não é nada mais, nada menos do que isso. Uma simples, uma singela homenagem nossa, da casa do Sebastião, e também nossa, de cada um de nós. Nós somos todos os espíritas, nós estamos incluídos num rol de dívidas para com o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo que ele é. A homenagem é porque estamos no mês de junho e agora nos próximos dias nós estaremos registrando aí o 21º ano do seu desencarne. Então, Sebastião Mártir presta esta homenagem, nós prestamos esta homenagem. No tema anunciado, verificaram a palavra simplesmente 2 vezes. A primeira vez, o primeiro simplesmente Francisco Cândido Xavier. É como se eu estivesse aqui dizendo mais ou menos assim: senhoras e senhores, temos um prazer enorme hoje, agora, neste momento, de recebermos nesta casa Pietro Baldi. Pietro Baldi falou aqui. Ou anunciássemos: senhoras e senhores, estamos tendo o prazer de receber nesta casa, na noite de hoje, o orador Sivaldo. É a relevância. O que nós estamos fazendo com o simplesmente no início, o primeiro simplesmente, é fazendo esta ênfase, dizendo nada mais, nada menos do que Francisco Cândido Xavier. O segundo simplesmente, Francisco Cândido Xavier, simplesmente, é a nossa reverência.
Nós estamos no momento que colocamos a palavra simplesmente após o título, nós estamos reverenciando o irmão. Mas não é reverenciando alguém que de forma esplendorosa esteve presente na vida e marcou a sua vida por isso. Não, ao contrário. Nós estamos, neste momento, no segundo simplesmente, nós estamos colocando o que há de mais simples da sua presença, no entanto, uma presença notável. É nesse sentido que os dois simplesmente estão aí colocados. O primeiro simplesmente e o segundo simplesmente. Seria neste momento, quando estamos conversando sobre uma homenagem ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier, seria interessante que pudéssemos, ou seja, seria de bom alvitre que exaltássemos o nosso irmão, que exaltássemos as suas obras, os seus feitos, os fatos da sua vida. É uma pergunta. Eu estou, neste instante, exigindo da cabeça de cada um raciocínio, que seria, é a pergunta que nós estamos fazendo, seria interessante fazermos esta exaltação do nosso irmão, do seu nome? Acho que não. Esse acho que não é só para quebrar o galho, porque nós estamos convictos do que estamos aqui falando. Porque o irmão, ele sempre foi avesso a estas coisas. Se tem alguém que foi importante aqui no planeta Terra, nesses períodos todos aí, desde 1910, foi o irmão. Mas se tem alguém que foi singelo, simples, foi o Francisco Cândido Xavier. Então nós não temos que ficar aqui fazendo nenhuma exaltação a nada. Por quê? Porque a própria obra do Francisco Cândido Xavier, o seu trabalho, ele já retrata isto. A relevância do seu trabalho, pela sua própria natureza, é a simplicidade. Então não há necessidade que façamos isso. E por outra razão, a vida inteirinha do irmão, não há nada. Hoje ele tem um monte de biógrafos, tem aqueles que fazem as suas palestras ainda, falando sobre a vida dele, inclusive o nosso irmão Divaldo, falando sobre Francisco Cândido Xavier, mas não tem nada da sua vida que seja segredo. Tudo, ou seja, a sua obra, ela é escancarada, ela é claríssima para todos nós. E por si só, a sua obra, ela é muito singela, muito simples. Consta na literatura espírita que, mais ou menos deve ter uns 40 anos, então 20 anos antes do nosso, mais ou menos, não estou citando data exata não, antes do desencarne do nosso irmão, Jesus o convocou para fazer uma palestra para espíritas, para dirigentes de casas espíritas. Como não poderia deixar de ser, pela convocação, essa palestra, nós estamos falando, eu vou repetir aqui, que mais ou menos uns 20 anos antes do desencarne do nosso irmão, Jesus o convocou para uma palestra que ele fez para dirigentes de casas espíritas do Brasil. Mais ou menos o convite foi distribuído para uns 1.500 dirigentes. E nós estávamos dizendo que o local da reunião não poderia ser outro senão lá nas margens do Tiberíades, lá onde Jesus esteve presente há 2000 anos atrás. O que nós queremos de relevância trazer para nós? É que o nosso irmão foi. Mas dos 1.500, 1.600 dirigentes que foram convidados,
somente uns 780, 800 compareceram. Meus queridos irmãos, imaginemos a chance de quem não foi e que perdeu de estar com Francisco Cândido Xavier numa reunião no plano espiritual e por convocação de Jesus. Quando nós estamos falando convocação, é sem exagero. Estávamos conversando há alguns momentos com o nosso irmão Frederico e dizendo sobre as dificuldades que às vezes nós espíritas nos metemos sem de graça. Estava citando para ele, falei assim, olha, se você pegar um livro dos Espíritos de uma editora e pegar o mesmo livro dos Espíritos de outras editoras, nós vamos encontrar diferenças assustadoras. Se nós pegarmos o Evangelho de uma editora e pegarmos de outras editoras e compararmos, nós vamos encontrar na tradução diferenças de fazer com que nós percamos a nossa fala. Por que essas diferenças? É porque nós, espíritas, às vezes, no desejo de acertar, e nós que estamos nas funções mais importantes, nas direções, nós às vezes, de forma equivocada, não se incomodem com a voz que às vezes vai ficar embargada, não se incomodem com as lágrimas que às vezes elas podem rolar, porque isso é natural no momento que estamos falando sobre o nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E ele compareceu lá na reunião, pontualmente, como estava convocado por Jesus, estavam presentes ali os dirigentes. A sua entrada no salão, narra na literatura espírita, que foi uma entrada que é como se ele estivesse sentado sobre um tapete, e o tapete estivesse deslizando acima da cabeça das pessoas. E as pessoas, quando perceberam que ele estava chegando pelos fundos do salão, eu vou usar uma expressão forte aqui, os dirigentes que estavam ali sentados para participar da reunião quase enlouqueceram. Porque o Francisco Cândido Xavier, que estava chegando ali naquele momento, era um espírito. Estamos falando do campo dos desencarnados, na próxima dimensão. Era um espírito que reluzia, que a sua luz chegava a ofuscar a visão das pessoas. E as pessoas entraram quase numa loucura coletiva, querendo alcançá-lo, querendo encostar nele, apenas encostar, nada mais do que isso. Todos foram convidados para participarem da reunião com Francisco Cândido Xavier. Essa convocação para ele foi de Jesus, porque a doutrina estava experimentando algumas dificuldades e ele, naturalmente, tratou destes assuntos. São alguns assuntos, mas nós queremos, neste instante, que fique bem claro para cada um de nós, a condição daqueles que estavam ali quando viram um Francisco Cândido Xavier, que eles que estavam presentes naquela reunião não estavam acostumados a ver, mesmo sendo dirigentes de casas espíritas aqui no Brasil. E o nosso irmão, eu vou usar a expressão, se deslizou por cima daquela plateia, se postou à frente e fez o seu trabalho, e fez uma palestra esclarecedora para todos. Mas a ansiedade, o desejo, a impetuosidade de cada um era poder tocá-lo. Era o desejo de tocá-lo. Tal a magnitude da sua presença espiritual. Isso está registrado na literatura.
Não está registrado na literatura da vida do nosso irmão uma visita que ele fez à cidade de Anápolis. Isso não tem em literatura nenhuma, não. Ele fez uma visita à cidade de Anápolis de surpresa. O meu pai, eu sou anapolino, e meu pai se aposentou e foi trabalhar numa loja de calçados. Ainda existe essa loja, tem muito tempo que ele desencarnou. Ainda existe essa loja lá na rodoviária de Anápolis. Então, meu pai estava na frente da loja lá, e a loja, quem é o diretor, esta loja é da Casa da Criança, lá de Anápolis. O trabalho desenvolvido lá, eu não vou citar nomes, não. Eu sei os nomes todos, mas eu não vou citar, não. O trabalho que se desenvolve nesta loja é em benefício da Casa da Criança. E meu pai estava na porta da loja lá numa tarde que eu digo era mais ou menos umas 13 horas. E de repente, ele olhando um ônibus que estava chegando de Goiânia, quem desce do ônibus, sozinho, com um boné grandão para disfarçar um pouco, sem ninguém para dar cobertura, Francisco Cândido Xavier. E ficou perdido. Ele desceu assim do ônibus, ficou meio estonteado, porque estava chegando de ônibus, sem ninguém para... Aí meu pai correu lá, onde ele estava descendo, e cumprimentou e perguntou o que ele desejava. Ele falou: não, eu estou procurando aqui o fulano. Este fulano é alguém que até hoje toma conta da Casa da Criança lá em Anápolis e que é o gerente desta loja. Aí meu pai ligou, falou: não, vem para cá, senta aqui na loja, senta aqui e eu vou ligar para ele. Ele ligou para ele. Aí essa pessoa veio e ele disse: olha, hoje vai ser homenageado numa loja maçônica aqui em Anápolis, o Francisco Cândido Xavier dizendo para aquela pessoa: vai ser homenageado aqui numa loja maçônica em Anápolis o Íker Batista. O Íker Batista, deixa eu dar uma... Quem tem cabeça branca gosta de contar história, vocês têm que ter paciência também. O Wilson Miguel foi um orador que fez várias palestras aqui. Ele morava aqui em Brasília, ele e a sua esposa. Para os da casa aqui, a esposa do Wilson é irmã da esposa do Zé Marques. E ela, hoje ainda, ela reside com o Zé Marques. E o Wilson Miguel morava em Uberaba. E ele é quem tomava conta do Francisco Cândido Xavier. Olha aqui, que coisa extraordinária, poder ter o Francisco Cândido Xavier dentro da sua casa. Mas era o contrário. Era a casa do Francisco Cândido Xavier e ele morava lá. Só que ele era funcionário do governo federal, e veio para cá, para o MEC, aqui para Brasília. E o Francisco Cândido Xavier ficou sozinho. Ele nunca viveu assim sozinho. Ele sempre teve alguém que pudesse estar com ele na casa. Aí em Anápolis, na cidade de Anápolis, nossa vizinha, surgiu um casal, o Íker Batista e a sua esposa, que se propuseram a transferir a sua... Olha que desprendimento! Se propuseram a se transferirem a sua residência para Uberaba, exatamente para tomar conta. Tomar conta é força de expressão, porque, na verdade, o Francisco Cândido Xavier é quem tomava conta de todo mundo. Para ficar lá na casa do Francisco Cândido Xavier, o Íker Batista. Então, voltando à chegada dele em Anápolis, ele falou com o dirigente lá da instituição do Lar das Crianças, que naquela noite, numa loja maçônica, lá em Anápolis, o Íker Batista, que já morava com ele lá já há alguns anos, em Uberaba, seria homenageado. E o Íker Batista viajou para Anápolis sem dizer para ele o que ia fazer na cidade. Todo mundo achava que ele tinha vindo passear, mas na verdade ele estava
ele ia ser homenageado numa loja maçônica. Aí o Francisco Cândido Xavier relatou ao seu anfitrião, falei, olha, eu queria que você me levasse lá nessa loja. Aqui eu imagino, alguns maçons estão presentes, a maçonaria é cheia de ritual. E naquela noite, seria uma homenagem ao Íker Batista só, mas seria uma reunião com os rituais normais, porque o Íker Batista, antes de mudar para Uberaba, era dos quadros desta loja maçônica, lá em Anápolis. Tudo bem. Aí essa pessoa falou, não, eu sei onde é a loja. Ele não era maçom, não é maçom. Eu te levo lá. Quando for no horário, aí ele levou ele para a casa dele, o anfitrião levou o Francisco Cândido Xavier para sua casa, lá ele lanchou, e quando foi no horário da reunião, ele foi lá para a loja. Chegou lá na loja, ele chegou atrasado um pouquinho, uns 2 ou 3 minutos, e a loja já tinha começado a reunião. Aí ele bateu na porta e apareceu uma cara feia lá perguntando o que era. Falou, não, avisa para o venerável aí que está aqui na porta o Francisco Cândido Xavier. Ou seja, ninguém acreditou, porque ele tinha vindo escondido. Isso não tem na literatura, não, vocês não vão encontrar. Essa história eu conheço dela da época, porque sou goiano, e porque residiu aqui no Lar dos Velhinhos, esse eu vou citar o nome, o Valdemar. Os mais experientes aqui lembram do Valdemar. O Valdemar era napolino e era dessa loja, e ele estava na reunião nesse dia. E ele me contou os detalhes que eu não sabia. Eu já sabia da reunião, sabia de algumas coisas, aí ele me contou. Então a reunião foi o seguinte: Francisco Cândido Xavier está na porta da loja maçônica. E a loja maçônica em sessão ritualística, que não recepciona quem não seja do quadro. Mas naquele momento, quem estava lá fora é o Francisco Cândido Xavier. O venerável deu um jeito, sempre tem um jeito, mudou todas as ritualísticas da reunião e mandou que eles entrassem. Eu estou contando este fato apenas para fazer a analogia. O que ocorreu na loja, naquele momento, foi exatamente o que ocorreu na reunião que o Francisco Cândido Xavier fez com os dirigentes de centros espíritas. Ou seja, todas as pessoas que estavam não são espíritas, não eram. Hoje, provavelmente, um ou outro deve se tornado espírita. Mas o desejo, sabe, aquela vontade de tocar, pelo menos na roupa do Chico Xavier, tal a sublimidade do momento, a surpresa que ele estava fazendo para o Íker. O Íker morava lá em Uberaba e era quem tomava conta dele. O Íker era um sujeito grandão, forte. Em alguns momentos, quando tinha muito tumulto nas reuniões que desenvolviam lá em Uberaba, ele carregava o Francisco Cândido Xavier. Ele pegava assim, ele sempre foi muito frágil, ele carregava ele assim e botava num lugar mais seguro. Então as pessoas que estavam ali, naquele momento, ficaram assim alucinadas. Esta é a palavra, alucinadas, desejosas, não eram espíritas, desejosas de pelo menos poder tocar no nosso irmão. Aí o venerável é quem chefia a loja, chamou o Francisco Cândido Xavier lá para a mesa, ele sentou ao lado dele e recomeçaram a reunião para a homenagem ao Íker Batista. Ou seja, houve uma mudança total na ritualística e o venerável começou a reunião para homenagear o Íker. Quando o venerável estava falando, aí o Francisco Cândido Xavier cutucou ele de lado assim, porque eu estou falando das presenças que estavam ali todas ansiosas, desejosas de tocar no nosso irmão, mas também no plano espiritual se desenvolvia uma cerimônia idêntica. Do mesmo jeitinho, no plano espiritual, os espíritos que se fizeram presentes ali estavam ansiosos para um contato. E aí o Francisco Cândido Xavier, a cerimônia recomeçou, ele cutuca o venerável com o cotovelo e diz assim:
venerável, bem assim, quase no ouvido, está presente aqui um irmão. E ele se identificou. O nome dele é Fernando Cunha. O Fernando Cunha foi membro desta loja que nós estamos falando sobre ela e sobre a cerimônia lá no comecinho da cidade de Anápolis, 1920, 1930, coisa parecida. E ele desencarnou, Fernando Cunha, mais ou menos no começo da década de 50. E falou, ele está aqui, e ele quer falar. O venerável também estava ansioso quem não ficaria com a presença do Francisco Cândido Xavier, de surpresa, numa reunião que ninguém nem imaginava. A última pessoa do mundo que eles poderiam imaginar presente ali seria ele. Aí o venerável não é do ramo, ou seja, ele não era espírita. Ele perguntou para o Francisco, o que eu faço? Eu falei, não, ele quer falar, então fale. Aí ele incorpora no Francisco Cândido Xavier e dá uma mensagem. Fala pelo microfone uma mensagem. E se despede, agradece e vai embora. Logo que ele vai embora, o venerável retoma a cerimônia. Aí o Francisco Cândido Xavier de novo cutuca e diz assim, ou seja, foi uma noite sem paz. Cutuca e diz assim, venerável, está aqui um padre. E padre com maçonaria nunca deu certo. Sempre foi problema. E deu o nome do padre. Eu também vou falar o nome dele. Ele diz que se chama Pittaluga. Ele era italiano, já tinha morrido há muitos anos. Mas ele encheu o saco, me desculpem aí a expressão, da doutrina espírita, quando ele foi o pároco da matriz da cidade de Anápolis, que é a Igreja Bom Jesus, que até hoje ela é no centro da cidade, e eu estou falando os novatos, eles não conseguem, os novatos que eu estou te falando, os meninos que estão aqui, eles não conseguem assimilar muito isso não, porque eu estou falando de algo bem passado, e hoje a linguagem é mais dinâmica. É como se a gente dissesse assim para o jovem assim, a sua ficha caiu? O jovem nem sabe o que é isso, ele nem sabe o que é ficha e nem o que caiu. É preciso que você explique para ele que quando estamos falando que a ficha caiu, é porque lá atrás, antigamente, tinha um telefone chamado orelhão, que você botava uma ficha ali e ficava esperando a ficha cair para ter uma linha, para poder falar. Aí você fala isso com o jovem, ele nem sabe do que se trata. Bem, naquele momento, o Pittaluga quis falar. O venerável já tinha deixado um falar, por que não deixar o outro? E o Pittaluga, que tinha sido na última encarnação padre, fez todo um discurso, e claro, ele, na época que ele foi padre, ele maltratou os dois lados, tanto a maçonaria, como maltratou o espiritismo. O espiritismo em Anápolis sempre foi muito vigoroso, sempre lá. Hoje eu não sei como está, mas ele sempre teve uma movimentação boa. E o Pittaluga se penitenciou, ou seja, o padre se penitenciou pedindo desculpas pelos exageros da época, quando ele ia para o alto-falante da igreja todas as tardes, isto era religioso, todas as tardes, e fazia a sua pregação contra o espiritismo e contra a maçonaria. E naquela oportunidade ele estava falando pelo corpo emprestado do Francisco Cândido Xavier e estava falando dentro de uma maçonaria. Ou seja, resumindo isso aí, o nosso irmão, naquele momento que ele foi prestigiar o Wicker, na verdade, ele prestigiou sim, mas ele colocou
naquelas pessoas que estavam ali, nos seus corações, a sua mensagem amorosa, a sua mensagem de respeito. Esse outro fato que eu vou contar para vocês, ele não está na literatura. Ele também é rapidinho, já estou terminando. Lá em meados de junho de 2002, mais para o início de 2002, eu tinha acabado de chegar em casa e já tinha celular na época, viu, gente? A gente fala assim dessa coisa antiga, eu estou falando de coisa moderna já tinha celular. 2002, né? Aí o telefone, quem estava no telefone era o presidente da Federação Espírita daqui do Distrito Federal, que a gente tinha uma ligação muito forte, e ele falava que na época era exatamente o Wilson Miguel, quem tinha morado lá com o Francisco Cândido Xavier. E o Wilson me disse assim: você está em casa? Estou. Então liga a televisão no canal X aí e observa quem está falando, o que está falando. E o que ele está falando. Aí rapidamente eu liguei, curioso, e o Wilson desligou o telefone e eu fiquei prestando atenção. Quem estava falando era um médium lá de Uberaba, que estava sendo entrevistado em rede nacional por um canal de televisão, e o papo que rolava era nada mais, nada menos do que Francisco Cândido Xavier. E ele estava dizendo, quando eu liguei, ele estava dizendo: olha, hoje pela manhã, o Francisco, isso não, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Hoje pela manhã, o Francisco Cândido Xavier amanheceu caído no chão. Ou seja, ele caiu da cama e não teve ninguém. A essas alturas do campeonato, que eu estou falando sobre a vida dele, o Ike Batista já tinha morrido, já tinha desencarnado. Ou seja, ele estava morando, Francisco Cândido Xavier, eu não sei falar com quem. Falou, hoje, o médium falando na entrevista em rede nacional, hoje pela manhã, já foi no finalzinho da vida dele, estou falando de junho de 2002. Ele amanheceu no chão, ele caiu da cama e não deu conta de voltar, e ele dormiu no chão. Aí a conversa vai, o repórter faz outras indagações, e ele diz assim: quando ele foi tomar café, 2 ou 3 dias atrás aí, ele estava tão fragilizado, o Francisco Cândido Xavier, nesta época, que ele derramou o café quente no seu braço e queimou. O médium falando para o repórter. E eu fui ouvindo aquilo lá e liguei para o Jorge Cauí. Jorge Cauí era deputado na época. Falei: Jorge Cauí, tem um problema aqui. O Francisco Cândido Xavier está com dificuldades. Ele está... Agora mesmo nós dissemos que nós devemos muito a ele, e devemos. Nós, todos nós. E ele parece, pelo que estamos vendo na entrevista, que ele não está tendo quem cuide dele lá. O Jorge Cauí, para quem o conheceu, ele era um sujeito impetuoso. Na hora ele falou assim: espera aí um pouquinho, que eu vou chamar o doutor fulano de tal, que era o advogado dele lá no gabinete, e nós vamos ver o que nós vamos fazer. E chamou o advogado lá e falou assim: olha, eu preciso... O Jorge Cauí já foi... Por isso que eu disse agora mesmo e repeti: vocês não vão achar esse lugar nenhum. Eu preciso que você vá lá a Uberaba, isso era 6 horas da tarde, de um determinado dia, e você vai trazer o Chico para cá. E nós vamos arrumar, escondido, aqui no Lar dos Velhinhos, que nós já tínhamos o espaço para ele morar. Porque vocês se lembram do Jerônimo Mendonça. O Jerônimo Mendonça vinha muito em Brasília, e o Jerônimo, ele tinha lá no lar um local especial que ele ficava, se hospedava. Então nós já tínhamos lá um local para visitantes. Aí o Jorge Cauí, ele era impetuoso, na hora ele tomou a decisão. Disse: olha, você vai para Uberaba agora, e eu preciso que você arrume lá em Uberaba um jeito de trazer o Francisco Cândido Xavier
para cá, e nós vamos escondê-lo aqui, lá no lar. E o advogado, que estava naquele momento ouvindo o Jorge Cauí, ele era de Uberaba. Ele tinha vivido lá. E já estava morando aqui há alguns anos e trabalhava com o Jorge Cauí. Aí ele caiu na ingenuidade de ligar lá em Uberaba para um promotor de justiça, que era amigo dele da época da faculdade, mas era promotor, porque ele me ligou e eu falei, só traz se a justiça autorizar. Porque o Francisco Cândido Xavier é um patrimônio da cidade, e quando a cidade souber que ele não está mais lá, vai ser um transtorno. Então ele caiu na ingenuidade de ligar para o promotor e dizer assim, doutor, eu estou indo aí agora, vou chegar aí de madrugada, eu quero que o senhor me ajude, porque eu preciso que o senhor me ajude a dar entrada no juiz, numa petição, para trazer o Francisco Cândido Xavier aqui para Brasília. Nós temos hospedagem aqui para ele e nós sabemos que ele está com dificuldade aí. Ou seja, resumindo, porque o tempo está passando e tem outra reunião. Quando ele chegou lá de manhã, ele foi à noite. Quando de manhã ele procurou o promotor, o nosso irmão Francisco Cândido Xavier já estava internado. Ou seja, o promotor abriu a boca e falou com o prefeito, e o prefeito falou com o juiz, e o juiz falou não sei com quem. Ou seja, na hora eles arrumaram e ele já estava internado exatamente naquele hospital que ele desencarnou logo no finalzinho de junho. Então nós estamos falando sobre isso para dizer que perdemos a grande chance de pagar um pouco, um mínimo das nossas dívidas para com o nosso irmão. Mas nesta homenagem que hoje nós estamos prestando a ele, nós estamos incluindo e dizendo que passou pelos nossos corações aqui em Brasília esse desejo, o desejo de que ele pudesse desencarnar aqui. Ou seja, vir para cá, seria bem cuidado na estrutura do lar, num apartamento só para ele, mas com todos os cuidados, e ele seria muito bem cuidado até os finalmente da sua presente experiência. O que nós estamos, neste momento, encerrando e fazendo, é dizendo a ele que aí nós estaríamos ressarcindo. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque nós temos alguns assuntos mais espinhosos, mas o nosso irmão Francisco Cândido Xavier teve um grande problema com o Distrito Federal. Ele esteve aqui na sua última visita em 76, num congresso espírita, e ele nunca mais voltou. Nem para nenhuma casa espírita e nem para a Federação Espírita. 76 foi o último ano que ele esteve visitando em Brasília, e então nós perdemos a chance, naquela oportunidade, de trazê-lo e ali naquele instante acertar umas pontas que estavam pendentes. Mas nós queremos dizer que as nossas profundas homenagens ao nosso irmão, e que quando o nosso irmão Francisco Cândido Xavier puder e andar por estas bandas, que ele possa também passar por aqui para deixar do seu amor, porque foi alguém que viveu na expressão máxima da palavra o amor. O amor ao outro, a dedicação ao outro, a dedicação ao próximo. As nossas homenagens singelas, mas porém do coração e profundas, ao nosso querido irmão Francisco Cândido de Paula Xavier. Muito obrigado. Imaginemos-nos agora, lá no Centro Espírita da Prece, na nossa querida Uberaba, naquelas reuniões fraternas onde quantos irmãos e irmãs desesperadas dos dois planos iam buscar naquela fonte de amorosidade e de amor
de justiça, de paz, de equilíbrio, de harmonia. Aquela doce figura de Francisco Cândido Xavier. Ninguém saía de lá sem experimentar a doce presença de Jesus. Imaginemos que naquele local humilde, a espiritualidade sublime ali se fazia presente, fazendo com que a bondade e a misericórdia do plano maior buscasse atender aos anseios de todas aquelas criaturas. Querido Chico, onde quer que tu te encontrares, a nossa eterna ingratidão por ter nos apresentado Jesus na sua verdadeira forma de humildade e de amorosidade. Pedimos nesse momento, querido Chico, que o nosso pleito de gratidão chegue até vós, relembrando Jesus, e permita que a vossa generosidade, através dos nossos benfeitores, amigos encarnados que nesse momento colocam as mãos sobre as nossas cabeças, que possam ser dispensadores das bênçãos vindas dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais e da nossa mãe natureza próxima, sondando os nossos corações, os nossos pensamentos, nos dando, Senhor, a paz que nós tanto necessitamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em entregue às tentações do mundo, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Por derradeiro, querido Chico, que as vossas mãos amorosas sejam estendidas sobre essa água que iremos beber, e que ela possa se transformar no remédio que cura o nosso corpo e equilibra o nosso espírito. E imensamente gratos a ti, Chico, à equipe espiritual da Casa de Sebastião Mártir, ao nosso irmão Elvésio, que trouxe a sua lembrança sublime, mas sobretudo ao divino amigo Jesus e ao Pai de bondade e misericórdia infinita, a quem pedimos que nos dê a permissão para encerrarmos a nossa reunião nessa noite. Que assim seja, graças a Deus.